Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de direito constitucional, de mais um tópico que está na instrução normativa referente ao concurso do QA. Hoje falando de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Essa classificação é do José Afonso da Silva, um autor que é seguido até hoje por vários doutrinadores. José Afonso da Silva olhou para as normas constitucionais e viu que, embora todas fossem normas constitucionais formalmente falando, e por isso gozam das prerrogativas constitucionais, ele reparou que a aplicabilidade dessas normas eram diferentes uma das outras. E é isso que a gente vai ver agora. O José Afonso da Silva, ele dividiu as normas em aplicabilidade plena, aplicabilidade contida e aplicabilidade limitada. Vamos ver cada uma delas. As normas de aplicabilidade plena são normas constitucionais de aplicabilidade plena. As normas de aplicabilidade direta, imediata e integral são aquelas que, no momento que a Constituição entra em vigor, estão aptas a produzir todos os seus efeitos, independentes de norma integrativa infraconstitucional. O que isso quer dizer? Basicamente, são aquelas normas que, quando a Constituição foi promulgada, já passaram a regular diretamente a vida em sociedade. Assim que a Constituição entrou em vigor, ou seja, assim que aquelas normas começaram a vigorar no seio social, já passaram a regular sem a necessidade do legislador infraconstitucional intermediar essa relação. A Constituição, de per si, já começou a irradiar os seus efeitos sem nenhum intermediário. E essas normas, elas se deram, com a sua aplicabilidade direta, imediata e integral, ou seja, sem restrição. Então, essas normas, elas se caracterizam por isso, por ter aplicabilidade direta, imediata e integral, ou seja, você não pode restringir a aplicação de uma norma de eficácia plena. Perfeito? Para ilustrar, vamos citar alguns exemplos. Para ilustrar, vamos citar alguns exemplos. Para ilustrar, vamos olhar alguns exemplos. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A gente vê que esse artigo 5º, inciso 3, ele fala por si só. Não precisa de nenhuma intermediação para que ninguém seja submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E assim outras, com o mesmo efeito, com a mesma aplicabilidade plena, aplicabilidade direta, imediata, integral. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos.
A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Então a gente percebe o que nessas normas? Elas são muito diretas, até na acepção de compreensão. Ou seja, é muito fácil porque é um mandamento muito conciso, muito objetivo, que faz com que essa norma ela seja seguida de forma imediata, de forma integral. Então, acho que ficou bem explicado o que é a aplicabilidade dessas normas de eficácia plena. Seguindo agora, falar um pouco das normas de eficácia contida. As normas de eficácia contida, elas guardam uma grande semelhança com as normas de eficácia plena. Elas também possuem uma aplicabilidade imediata, uma aplicabilidade direta, sem precisar do legislador infraconstitucional. Mas qual é então a diferença? A diferença é que elas não são sempre integrais. Ou seja, por isso que essa norma, ela também é chamada de norma restringível, porque ela pode, a depender da situação ou do caso concreto, ser restringida pelo legislador infraconstitucional. Então, a melhor comparação que eu vi, para a gente guardar esse exemplo, falava que a norma contida é um bebê alemão, né, que tem 6 meses e 6 quilos. Você precisa dar um pouquinho menos de comida para ele, então você precisa restringir um pouco essa alimentação. Então, essa norma ela tem essa característica. Embora ela tenha aplicabilidade direta, imediata, ela pode ser restringida. Não necessariamente ela vai ser integral. As normas constitucionais de eficácia contida ou prospectiva têm aplicabilidade direta e imediata, mas possivelmente não integral. Embora não tenham condições de, quando da promulgação da nova Constituição produzir todos os seus efeitos, poderão sofrer uma redução de sua abrangência por uma norma infraconstitucional. Então, são aqui outras denominações, né, que são redutível, restringível, apesar da sua aplicabilidade plena. Beleza? Fazendo um contraponto aqui em relação ao bebê alemão, que é a norma de eficácia contida, que ela pode ser restringida, a limitada é um bebê muito magrinho, que realmente precisa do legislador infraconstitucional. Então, se a gente pensar assim, é praticamente o oposto. Ao passo que, na norma de eficácia contida, nós temos a aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral, ela pode ser integral, mas não necessariamente será integral. Aqui na limitada, a sua aplicabilidade é o quê? A aplicabilidade indireta. É uma aplicabilidade mediata. Por quê? Porque a gente vai precisar do legislador infraconstitucional para fazer valer o que está contido aqui nessa norma de eficácia limitada. Não são aquelas normas, né, são aqueles que, ou melhor, são aquelas que, de imediato, no momento em que a Constituição é promulgada, não têm o condão de produzir todos os seus efeitos, precisando de uma lei integrativa infraconstitucional. São, portanto, de aplicabilidade imediata ou reduzida, ou, segundo alguns autores, aplicabilidade diferida. Essas normas, elas vão se dividir. A gente tem a norma de aplicabilidade limitada declaratória de princípios institutivos ou organizativos e normas de eficácia limitada declaratórias de princípios programáticos. Embora os nomes sejam complicados, não há nenhuma dificuldade na compreensão. Ao ler a Constituição, a gente percebe que a Constituição, ou ela a todo momento está instituindo uma organização político-institucional, ou
ela está estabelecendo princípios programáticos que serão seguidos e estabelecidos pelo legislador infraconstitucional. Então aqui a gente vê que essas normas ela contém esquemas gerais iniciais de estruturação de instituições de órgãos ou entidades. Então aqui tem uma série de exemplos de artigos que é bom até para se familiarizar e quando aparecer numa questão, porque a questão muitas vezes é cobrada assim, é exposta uma determinada norma e vai te perguntar se essa norma é de eficácia plena, contida ou limitada. Então é bom dar uma olhada nesses exemplos aqui para guardar. Já as normas declaratórias de princípios programáticos veiculam programas a serem implementados. Aquilo que eu falei, toda hora a Constituição estabelece mormente sobre direitos sociais e outras questões afetas, né, a direitos, programas que o governo, ou melhor, que o Estado tem que seguir para alcançar esse fim. Perfeito? Aqui eu coloquei um exemplo, né, dessas normas de eficácia limitada declaratórias de princípios institutivos. Né? Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados por lei complementar. Geralmente, há nas normas de eficácia limitada essa remissão direta à necessidade de uma lei, mas nem todas vão ter essa remissão direta. Muitas normas de eficácia limitada teremos essa remissão à lei, mas nem todas fazem alusão à constituição de uma lei para que seus efeitos comecem a fluir. Aqui uma norma declaratória de princípios programáticos de eficácia limitada, né? São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Então a gente percebe aqui que muitos desses direitos que você poderia até intuir, porque é muito intuitivo que pensemos da seguinte forma: são normas de eficácia plena, né? Que aqui a gente tem, né, direitos fundamentais, mas nem todos esses direitos vão ser de eficácia plena. Um exemplo aqui que eu cito em relação à Previdência Social. A gente sabe que existe a Previdência Social. Todo mundo tem direito à Previdência Social? Não. A Previdência Social ela tem o caráter solidário e contributivo. Então, embora nós tenhamos até alguns benefícios, que é o chamado benefício de prestação continuada, para aquela pessoa que não contribuiu e é uma pessoa hipossuficiente, mas esse benefício ele não tem essa característica previdenciária, contributiva. Ela tem uma característica muito mais solidária. Agora, a Previdência, ela tem uma série de regras que a pessoa vai fazer jus. Não é todo mundo que vai ter direito à Previdência. Então, por aí a gente já percebe que há uma lei regulando. A licença maternidade veio evoluindo ao longo do tempo. A saúde, nós temos a prestação privada em relação à saúde, em relação à educação também temos a prestação desse serviço de forma privada. A moradia, todos têm moradia? Não. Então a gente percebe que, embora direitos fundamentais, a gente vai ter também alguns de eficácia limitada que vão necessitar do legislador infraconstitucional para dar concretude a essas normas programáticas. Outro exemplo, a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas, ou seja, tudo envolve uma sinergia política para a consecução desse fim. Aqui a gente vai ter outras classificações. Essas são as mais importantes. Eficácia, normas de eficácia plena, contida e ilimitada. As outras classificações aqui são as normas constitucionais de eficácia exaurida ou de aplicabilidade esgotada. São próprias do ADCT, atos das disposições constitucionais transitórias, notadamente aquelas que já cumpriram o papel, encargo ou tarefa para o qual foram propostas. Só fazer um adendo aqui, o que é o ADCT? Quando a Constituição, na Assembleia Constituinte, foi sendo formulada, fizeram juntamente o ADCT, que é o ato dessas disposições constitucionais transitórias, ou seja, enquanto aquele momento de transição estava ocorrendo, foram ali estabelecidas diversas normas para essa transição. Então, se você tem um vade-mecum, ou mesmo se você entrar no site do Planalto e colocar a Constituição, lá vai estar o ADCT. Então, no artigo 3º do ADCT, a gente tem um exemplo muito bom de uma norma de eficácia exaurida, que é a revisão constitucional, que foi prevista apenas uma vez. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Ou seja, houve essa revisão, essa norma ela já exauriu completamente a sua eficácia. Por outro lado, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais e o gradualismo eficacial das normas constitucionais. Mais uma vez um nome pomposo, mas que não tem nada de complexo. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º, têm aplicação imediata. Aqui é a cereja do bolo. Aqui é onde muita gente pode errar. Eu acabei de falar ali uma série de direitos fundamentais, notadamente são direitos sociais, direitos de segunda dimensão, que precisam do legislador infraconstitucional regular, porque são normas de eficácia limitada. E aqui você vê uma norma constitucional falando que tem aplicação imediata. Por quê? Porque aplicação, senhores, é diferente de aplicabilidade. Então fiquem muito atentos a isso. Não sei se eles vão chegar nesse nível de profundidade, mas muita gente que já estuda há muito tempo cai nisso, confunde. O que é aplicação? A aplicação é o dever do Estado de implementar o direito fundamental previsto e o exercício desse direito. Assim, todos os direitos fundamentais têm aplicação imediata. Não confunda com aplicabilidade. Então, tem aplicação imediata. Mas nem todos têm aplicabilidade imediata. Perceberam a diferença? Então, ou seja, o Estado, de todos aqueles direitos fundamentais que estão expostos na Constituição, ele tem o dever de implementar a aplicação desse direito, de fomentar, de alcançar, de fazer com que todos aqueles exerçam aquele direito. Isso é aplicação. O dever do Estado de implementar o direito fundamental. Já a aplicabilidade é a capacidade de produzir efeitos. Então, algumas normas constitucionais, como eu falei até em relação aos direitos sociais, elas não têm a capacidade por si só de produção dos seus efeitos, necessitando da norma infraconstitucional. Então, e aqui é o grande pulo do gato. Guardem bem essa diferença, perfeito? Se ficar qualquer dúvida, só colocar no grupo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até mais.